Mano, já Tá tá mais com pra quase... mortadinha, né? Já tá com 15 minutos, mas isso aqui vai ser outro vídeo, tá ligado? Pode crer. Vai ser... Pode crer. Eu vou postar como outro vídeo. É que na real é pra todo mundo saber, né? Cara, aí, saber... gurizada? Anota aqui, ó. Deixa eu falar pra você. Saber a letra do louvor é o mínimo, tá? Entendeu? Porque querem que eu saiba todos os solos das músicas que a gente tocava 30 anos atrás de cor. Pode Então, crer, assim, ó, eu pode quero crer. todo mundo com a letra em dia dos louvor, tá ligado? Eu sei solo de música que o pastor cantava quando ele tinha a minha idade. E lembro deles, mano. Não é nem da minha época. E os caras não lembram o louvor que a gente tocou ontem. Cara, aquilo... Teve uma parada que o pastor falou em relação aos membros que o cara desprezou. Aquilo ali me pegou, né? Porque assim... aqui dá pra falar nesse vídeo. A gente só não pode expor situações, né? Porque esse Amém. vídeo aqui é o diário de um líder, então... Tem coisas que eu falo aqui que acontecem quando se lidera. E quando a gente é um líder muito imaturo, a gente não tem tanta revelação Sim. a respeito da graça de Deus e de que, mano, Deus, ele... No fim, às vezes o cara esquece Pode que o crer. cara é o João, entendeu? Às vezes o cara tem que se auto-evangelizar pra se lembrar que, pô... Que, pô, mano, eu não sou nada, entendeu? Exatamente. Então, assim, o cara que chegar aqui, ele, mano, é um cara. E ele precisa de Jesus. Do mesmo jeito que eu preciso de Jesus. Então, tipo assim, eu não posso olhar pro cara como, mano, esse louco é problemático. Sim, sim. Até porque geralmente o cara que ele é meio muito louco assim, ele tem essa parada de às vezes é o cara que alopra fuzel, é Sim. o cara que tipo assim, mano, tem uma casa destruída e, mano, a gente não pode olhar nunca pra esse cara com um olhar de, mano, Não tem esperança. não dá. Não vai dar certo. Porque dá, porque se o cara olhar pro próprio testemunho e falar, mano, dá, óbvio que dá. Porque eu paro pra olhar pro meu testemunho hoje e eu penso, mano, a situação da minha casa, ela era, mano, às vezes pior do que é, Exatamente. entendeu? Muitas situações que o cara tenta ajudar a solucionar como liderança, entendeu? Então, tipo assim, mano, houveram irmãos que se colocaram à disposição da minha casa, da minha família e de estar comigo nos problemas que eu tinha. E de fato o pessoal abraçava demais, né? Abraça ainda, né? Pô, isso é loucura, cara. Pô, o pastor João ali falando dessa questão do... Não, mano, mas o pastor ele falou algo ali sobre tu acompanhar o sem futuro, tá ligado? E eu gravei assim, né? Uhum. Eu achei muito louco, mano, porque foi que nem com o membro que deu o caso ontem, naquela situação. Sim. E eu... Não, é a trombeta. É a trombeta. Não, é o vídeo Não, que eles é- não é- conseguiram reproduzir no começo. Sabe, lembra aquela abertura que a gente saiu ontem que eu inclusive gravei? Pois é, não rolou hoje. Sobre, pô, a gente acompanhar, né? O pastor João ele falava da questão ali de, Que cabelo é esse? pô, de ir, tá entendendo? De tu pegar e ir até o problema, né? Entre aspas. E tu vai ver a realidade. Eu creio que quando tu confronta a realidade problemática, tu vê quão... Grande é o poder de Deus. É, mano, Tipo, exatamente. Quanto maior o problema, mais mais o cara vê a glória de Deus pelo Sim. fato de, tipo assim, mano, quanto mais impossível, o cara pensa, não, se uma situação é impossível, não tem como ela ser mais impossível, mas eu não Sim. acredito muito nisso. Sim, sim. Existem situações que parecem impossíveis, muitas parecem impossíveis, mas existem algumas que o cara olha e fala, não, mano, essa é muito impossível. É, não tem como. E né? quanto, Não tem e como quanto agir. mais impossível, entre muitas aspas, mais a glória de Deus se manifesta, porque mais poder de Deus a gente precisa ver Sim. até que aquela situação seja transformada, Sim, tá te ligado? entendo perfeitamente, cara. E, o meu, essa última ministração ali do pastor João, me chamou muita atenção, cara. Eu não tô conseguindo nem falar direito, porque eu tenho que primeiro pegar, aí eu tenho que escrever pra depois eu processar. Pra eu sacar o que tá Mas rolando. porque, pô, foi muito... mexeu assim, sabe? E eu creio que depois dessa ministração, porque foi uma ministração muito focada em pastoral, né? É. De fato, em pastorear e etc. Eu creio que, mano, muitos irmãos tiveram chamados, tipo Despertado, assim, né? pô, tu é pastor, mano. Ainda que tu não queira, tá entendendo? Porque tu não vai querer. Tu não vai assim, querer, mano, cara. ninguém quer.
Ninguém nunca quer. Até que Deus faça algo. Senta aí, vamos esse trocar uma bicho. ideia. Esse bicho. Ele, mano. Vou te dar o mic aí. A gente tá conversando aqui sobre essa última ministração. A gente comentou um pouco a respeito de, tipo assim, cara, em relação à maneira que a liderança olha pros membros, entendeu? E assim, esse vídeo, o Romani, é o diário de um líder, entendeu? Então, assim, a gente trata coisas de liderança. Puta, eu tô aqui. miudinho aqui, cara. Então, mano, eu vi ele que tava na bateria ali uma hora, o pastor começou a orar, tu parou de tocar também, tá ligado? Eu tava ali todo errado também, eu olhava pro lado e falei, não, se o Romani pode, eu também posso, tá ligado? Olhei e falei, tá tudo certo. Cara, assim, eu vou dizer pra vocês, falou bastante comigo essa palavra, porque ela nos mostra que não importa se tu fala fumo, ou temo, ou quanto tu sabe, ou quanto tu não sabe, tanto da palavra de Deus, ou de qualquer coisa, Deus ele te usa de qualquer maneira. Amém. Mas perceber que tem uns quantos, né, que estão meio que afastados e não estão onde Deus queria que eles estivessem, cara, isso me parte o coração, sabe, de certa maneira. Às vezes parece que a gente não se preocupa, mas a gente se preocupa, cara. Só que a gente se envolve com tantas coisas, inclusive tá lá, né? A gente Aí, se envolve lá, tá aí, ó. Pô, o cara nem sai daqui, tá ligado? A gente se envolve com... A gente, inclusive, tá aqui, né? Eu tava aqui agora ajudando os irmãos aqui a fazer... resolver o problema. Resolver um problema. E a gente se envolve tanto servindo e fazendo e acaba esquecendo, cara, os da casa. Mas essa palavra, ela veio pra nos dar um choque de realidade e nos lembrar... Confronta, né? Nos confrontar. Nos confrontar que, sim, cara... pode fazer, sim, Deus te chamou para fazer, mas não esqueça da questão lá. Tem uns que estão lá e eles precisam de Deus, eles precisam de um abraço, né? Eles precisam de direcionamento, de ser amado, tá ligado? E muitos deu, e até o cara aprendendo, o cara amando eles vão criar anseio por servir. E, cara, eu vou dizer assim, e agora o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim? É que eu tenha esse olhar, mas assim, cara, nós temos que ser homens o suficiente para pedir pro Senhor. Porque, tipo assim, cara, sendo eu, como vocês me conhecem, cara, Complicado. é meio complicado, cara, entendeu? Porque às vezes a gente quer... Às vezes ele é meio turrão. Meio turrão. Turrão. Aí os guris, pra deixar bem claro, agora quinta-feira tava tudo achando que eu tava meio bravo. O Romani é uma benção. Eu só tava bravo comigo mesmo. Jejum de palavras, o Romani é uma benção. Cara, pô, a gente tá fazendo jejum de palavras, irmão. Assim, ó. É uma benção. É uma benção. Mas eu vou falar real pra vocês, cara. Deus, ele tá mudando meus hábitos por causa disso. Com certeza, cara. Porque a primeira coisa que a gente tem a dizer é não vai dar certo. Pode. Tu entendeu? A primeira coisa que a gente tem cara, o brasileiro, cara. Eu ia dizer que é o gaúcho, mas não, é o brasileiro. Sabe? Não vai dar certo. O cara tem mania de zicar as paradas antes de acontecer, né? E aqui no sul tem uma parada muito arriada, que é a questão do imundícia. Que qualquer coisa é uma imundícia. Aí ontem eu tava chegando aqui, e aí colou um cara, eu já falei 3 vezes, né? Mas eu tô dando exemplo, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Ontem eu cheguei aqui, e aí o irmão olhou ali pra mim, ali por trás de uma quadra aqui de onde a gente tá. E ele olhou assim, mas pra onde é que entra nessa imundícia? Aí ele olhou pra mim, opa, jejum de palavras. E eu, amém. Às vezes o fato de tu tá fazendo, não é uma questão de, tipo assim, tu tá fazendo e tu nunca ratear, mas é que assim, pelo fato do cara tá, como igreja, fazendo esse jejum, mano, quando tu falar uma bobagem, assim, tu vai automaticamente, mano, não, tá ligado? Eu tenho um propósito, eu tô alinhado junto como igreja, entendeu? Sim. Nisso, pra mudar esse hábito no nosso meio. Então, tipo assim, eu criei uma prática. Então, agora eu trabalhando de casa, mano, minha casa é meu escritório. Sim. E eu preciso que aquele seja um ambiente para que Deus flua lá também, entendeu? Então eu me levanto de manhã cedo, antes de fazer meu café, cara,
eu coloco louvor, acordo meu irmão, entendeu? Agora, eu não E eu sei. começo a declarar sobre a casa, Eu não mano. sei vocês, mas, tipo assim, algo que ele falou ali, e Deus já tem falado comigo bastante há tempo a respeito disso, né? Que é a respeito do cara. Nós somos responsáveis pelo ambiente onde a gente tá. Amém. É. Então, assim, cara, se tu amaldiçoa o ambiente onde tu tá, cara, não vai prosperar, não vai frutificar, entende? Então, assim, é a mesma coisa que eu digo pela cidade, mano. É verdade. As pessoas têm o costume de dizer que essa cidade é uma cidade que não tem emprego, que não tem dinheiro, que não dá nada. Cara, nós precisamos olhar para esse tipo de coisa com uma outra visão. Uma Sim. visão totalmente diferente a respeito do que é, sabe? Então, tipo assim, cara, essa cidade, tudo bem, não tem emprego, cara, mas assim, mano, aquilo que eu tenho compartilhado, a última palavra das ofertas que eu compartilhei, Sim, né? de dar peso, né? Dá honra, dá peso a isso, entendeu, mano? Cara, Deus, ele vai nos honrar a respeito disso, tu entendeu? Cara, e assim, tá, tudo bem, Camaquã não tem, Camaquã não tá, tudo bem. Já começa porque, sim, irmão, vai no CN pra te ver que tem. Tem, é pior, Amém? de fato, cara, de fato tem. Mas assim, não é disso que eu tô dizendo. Então, assim, tá, tudo bem. Não tem o que tu quer, tá? Show de bola. Mas agora, o que tu vai fazer? Tu vai ficar sentado reclamando, dizendo que não tem? Ou tu vai correr atrás para achar algo Que tu quer, realmente, quer. pô. Exatamente. É uma coisa que mas a gente sempre bateu no martelo com o Vitor, e o Vitor tá aí pra dizer, né? O Vitor, eu não quero, eu quero trabalhar. E o Vitor sempre foi disso, né? Eu quero trabalhar sentado, eu quero trabalhar como sério, mano. É, Sério. sim, cara. O Vitor sempre foi. E a gente dizia pra ele, lembra, Vitor, quando o Vitor tava ali nos 18, né? 18, né? 19. Eu dizia, mano, eu acho que tu tá sendo seletista demais, Seletivo demais pro momento demais. que eu tava da minha vida. E- Aí agora, só desculpa te cortar, pra você jovenzinho de 15 anos, Obrigado. que acha que tu é super inteligente, assim, ó, com 18, 19 anos, tu ainda vai ser abobado, tá? Entendeu? Entende? Mas assim, cara, com 18 anos, ele é Não, muito não vai, em nome de Jesus. Mas corre o risco. O cara não vai, não. Mas é que assim, é que a gente corre o risco de achar que sabe muito, mas na real o cara é meio abobado, Não, e entendeu? tipo assim, mas o Vitor é muito seletivo, tu entendeu? E, cara, na realidade que nós tava vivendo, que tava ao redor dele, ele não tinha como ser seletista ao ponto de dizer assim, cara, eu quero trabalhar sentado, não tem, não vou. Cara, aí a gente teve uma conversa com ele e, pô, cara, o Vitor nos ouviu e o Vitor foi, cara, até ele chegar onde ele chegou hoje, ele trabalhou, cara, teve que fazer muita força, Tudo que era teve que lugar. trabalhar. Pra vocês que não sabem, o Romané era meu líder, tá? Esse era líder desse. Coitado. Só no meio do... Ô, mano, já Tá, tá mas com vamos quase... botar a linha, né? Já tá com 15 minutos, mas isso aqui vai ser outro vídeo, tá ligado? Pode crer. Vai ser. Pode crer. Eu vou postar como outro vídeo. Pô, cara, eu acho muito legal esse negócio aí de falar sobre o Vitor ser seletivo, muito seletivo, porque, mano, ele não tinha sabedoria ainda e nem o direcionamento. Pra estar onde eu tô Não, hoje. ele teve o direcionamento, mas de fato, se ele não tivesse o direcionamento, ele ia ficar patinando no ciclo. Mas aí, É. tipo assim, é onde eu quero entrar. Tá, tudo bem, o Vitor era seletivo, muito seletivo. Mas assim, o que ele fazia pra chegar onde ele queria chegar? Tá. Nada. Ele só tava escolhendo. E Exato, parado, Só queria tá ligado? escolher. E E aí, aí, tipo assim, eu estudava Fuzel, né? Eu tava sempre na frente do computador. Só que eu pegava tudo aquilo que eu sabia não servia pra nada, porque eu não fazia nada, Não entendeu? colocava e aí, prática. tipo assim, e aí entra a inconstância. Começava e não terminava. Cara, mano, pros que acham que a gente é santo, 100% santo, cara, não, mano, nós temos muitas falhas e muitas dificuldades, e, cara, é fato e, mano, é Deus que nos transforma dia após dia. Mas é um fato, o que aconteceu? O Vitor teve um posicionamento, não, tudo bem, agora eu vou fazer isso aqui então, se é o que Deus quer de mim, e vou seguir conselhos, e é muito importante isso, cara, sabe? Isso é honra, entendeu? Isso é honra. Tu ouvir, porque, cara, tu tá dando peso Cara, pra pelo ti. amor de Deus. Pô, Pelo amor de Deus, cara, um cara tá dizendo então que eu tenho que trabalhar no serviço braçal até morrer, sei lá. Deus me dar o que eu tô pedindo. E, cara, ele ouviu e fez. Pode crer. Cara, e o Vitor passou por vários empregos, Oficina, oficina. atendente, telefone, tudo. É. E, cara, o cara, a ponto de ser demitido, né? Você lembra aquela última empresa que tu tava antes de ir pra essa que tu tava antes?
que ele trabalhou de estágio, cara. De estágio, cara. Ô, irmão, os estágios é penado. E assim, mano, o quanto... Ô, Kevin, beleza? Quanto avançou no estágio, e gurizada, preciso dar comer. Mas o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, hoje o Vitor tá... Eu vou deixar ele contar pra vocês onde ele tá. Vai almoçar, vai. Conta onde tu tá hoje, Vitor. Mano, assim, qual que é a... Observação, ele tá trabalhando aonde ele queria Lá trabalhar no começo, com 18 anos. Caraca, pode com honra. 23. Honra, se submeta, ouça e faça e põe a mão no arado. Amém, aleluia. Bom almoço, mano. Eu vou ter que colocar pra carregar isso aqui. Deixa eu falar pra vocês, agora tô com 2 microfones na mão. Então, tipo assim, o Daniel daqui a pouco vai voltar aí. Mas o que que rola? Então, caso você não saiba, eu trabalho com internet já faz algum tempo. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos assim, eu sempre gostei de computador e tal. Estudei programação e esse tipo de coisa. E aí quando eu fiz 18, eu queria trabalhar nisso a todo custo. Só que assim, aqui na minha cidade, de fato, não tem esse tipo de emprego, né? Não tem nenhuma startup, não tem nenhuma empresa que... Quer dizer, tem algumas poucas empresas grandes, entendeu? Só que era muito difícil conseguir uma vaga nesses lugares. E um deles é uma loja de roupas, a Pompeia, aqui na cidade, né? Mano, primeiro eu trabalhei em oficina, trabalhei em mercado, trabalhei em tudo que era coisa. Né? Isso com 18 anos aí. Eu saía muito de um emprego e ia pro outro e tal, porque eu me adoecia nos negócios, rolava alguma situação e eu era meio cabeça de vento, assim, eu saía fora. E até que eu consegui um estágio numa empresa aqui da cidade, que é uma loja de peças automotivas e que vendia tinta também. Eles tinham um e-commerce. E aí eu comecei a entrar na parte que eu trabalho hoje. Então, eu trabalhei como estagiário 1 ano e 6 meses nessa empresa. Eu comecei trabalhando 6 meses, tá? Como telefonista. Eu era telefonista, não tinha nada a ver com e-commerce. Atendia os clientes lá e passava para os vendedores da loja, né, física. E arrumava umas impressoras lá quando dava problema, porque afinal de contas eu sabia fazer. Aí trabalhei, né, ao todo deu 1 ano e 6 meses nessa empresa, quase 2. No intervalo ali eu saí por causa que o estágio não estava conseguindo pagar a faculdade, né? E saí fora, fui trabalhar em outro e-commerce que eu fiquei 3 meses, até eu terminar todo o trabalho que eu tinha que fazer lá, e aí eles não quiseram dar continuidade no meu contrato. Aí eu voltei para essa empresa porque no fim acabou abrindo uma vaga efetiva. O Daniel voltou. Acabou abrindo uma vaga efetiva, né, que não era de estágio. O celular é teu, velho. Acabou abrindo essa vaga efetiva e eu voltei. O meu chefe ele falou só assim pra mim: Victor, se tu quiser teu, só passa lá no RH, assina os papéis, tu começa na segunda. Isso era uma quinta-feira, eu ainda tive 4 dias de folga. Pô, benção, né? E aí fiquei esses 1 ano e 6 meses, saí de lá pra ir pra essa empresa grande que eu falei pra vocês, a Pompeia depois. Trabalhei um total de 8 meses lá. Mês passado eu saí, entendeu? Porque, enfim, eu comecei a gostar, de fato, de trabalhar com e-commerce, vendo internet, esse tipo de coisa, e comunicação, e essa área toda. Até por isso que eu, né, também estou fazendo esses vídeos. Até hoje eu não tenho uma câmera ótima ainda, um microfone muito bom ainda, mas eu estou fazendo com aquilo que eu tenho. E Tá sendo ótimo, mano. E aí, hoje eu trabalho da minha casa, entendeu? Eu sou gestor de tráfego. Pode crer, isso é muito real de falar, cara. Deus, ele me deu aquilo que eu queria com 18 anos e nem demorou tanto, se tu parar pra analisar. Eu tenho 23. Entende? Porque o que rola com a maioria dos jovens? De se apressar. Tanto em questão de querer começar a trabalhar na empresa dos sonhos logo no começo, ou de querer se casar de uma vez, é porque o cara acha que quando ele chegar nos 25, 30 anos, a vida dele acabou. Mas não, cara. Pensa que com 23 anos tu é um adulto de 3 anos de idade. Que nem eu falei pra vocês. Com 18 anos eu achava que eu era o crânio só porque eu sabia um monte de coisa. Entendeu? Mas eu não sabia, mano, o mundo, entendeu? Quando tu se torna de maior e, enfim, tu acha que cresceu, na verdade tu tá descobrindo do zero outro tipo de vida. Entendeu? E esse louvor que tá tocando é muito bom, cara. O cara perdeu totalmente o foco, né? E aí tu tá começando outra parada e tu tem que se ajustar. Então o que faltou pra mim? Achar que, tipo assim, mano, eu fiz 18 anos, agora tem que meter o louco e crescer de uma vez. Entende? Isso puxa a questão de muitas coisas. Isso acontece
Isso é nítido que vai acontecer com você. Muita Tá gente, entendendo? É nítido, mano. É nítido. tá ligado? Acontece. Até pelo fato de que, de repente, tu vai ter tido uma infância tipo a minha, entendeu? Que tu teve que obrigatoriamente crescer mais rápido, né? Então, lá na minha casa, era um ambiente que foi um ambiente, né, que eu fui forçado a crescer mais rápido. Então, eu não tive, né, eu tive uma infância boa, mas eu sempre tive muitas responsabilidades além daquilo que eu deveria ter, entende? Coisa que hoje em dia eu entendo, porque eu passei, porque Deus ele me levou a passar por um processo de hoje saber que eu tenho 23 anos, eu não preciso me escabelar, entendeu? Seja pra ficar rico, seja pra casar, seja pra qualquer outra. Eu tenho paz de saber que Deus ele tá me levando num caminho, entendeu? E que eu vou passar por algumas portas, que eu vou chegar a alguns lugares onde Deus ele vai alargar minha visão mais, para que eu possa seguir o próximo caminho. Então, tipo, quando tu passa pela porta, tu abre e tu consegue ver o caminho, sabe? Então, hoje a gente tá nessa conferência. A gente tá passando por uma porta e Deus ele tá nos mostrando o caminho. É como se eu vejo esse tipo de coisa como se a porta ela fosse num lugar muito alto. Sim. Quando tu abre, tu consegue ver todo o percurso. E Deus ele nos dá o privilégio de saber que a gente vai passar por esse caminho até chegar na próxima porta. Então, assim, tu só vai ter esse tipo de crise se por algum motivo tu resolver achar que magicamente Deus ele vai te transladar para o outro lado. Deus pode acelerar? Pode, mas acelerar não significa pular etapas. E Significa que tu vai passar por ela mais rápido. E a aceleração, desculpa te cortar, a aceleração era gera edificação, né, mano? Pô, tu foi edificado pra caramba, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, eu não posso cair no erro de achar que Deus vai me esquipar dos processos. Por quê? O processo te forja para que tu possa chegar do outro lado capacitado para próxima, entende? Então é uma escada, tu vai galgando, né? A gente usa muito essa palavra, tipo, num bairro alto, tá ligado? Que tem muita loma, então a gente diz que vai galgar. Mais alto. É o mais alto. Então, assim, cara, não se apresse, sabe? Tudo isso que o Romenei falou, eu não lembro nem exatamente como que a gente chegou nesse assunto. Foi muito louco, foi do nada, na verdade. Mas, cara, não se apresse pra viver os processos, não se apresse pra viver aquilo que Deus... Mano, aproveita o que Deus tá te dando a oportunidade de viver hoje, saca? Então, é maravilhoso. Permaneça. Permaneça. Essa é uma boa palavra. Eu fiz um vídeo, o último vídeo que eu postei, eu falei, assista esse vídeo pense sobre isso e vença a inconstância, que foi. O questionamento era, o que te faz permanecer? Entendeu? E aí a gente pode trazer nesse vídeo de volta aquilo que eu falei no outro, cara. Pô, na real a gente trocou uma baita ideia, né? Cada um tem algo que faz o cara permanecer. Eu compartilhei sobre o que me faz permanecer, né? Então você precisa pensar no que faz você permanecer. Entende? Cara, e vai frutificar, entendeu? Porque muitas vezes tu precisa te autoanalisar pra saber o que te fez permanecer, porque talvez a tua célula, as pessoas ao teu redor, elas precisam saber, se questionar elas mesmas. Pô, por que eu tô aqui? Por que eu tô? Pô, a célula virou só mais um eventinho. Um compromisso, uma agenda. Pô, eu ali do checklist, que nem devocional, mano. Devocional não deve ser um checklist. O dízimo não deve ser um checklist. Aí tá na vibe do louvor inglês aqui, né, mano? Eu sou meio ruim com inglês, então não entendo nada. Entendi, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Exatamente daqui, isso que significa. Então, cara, eu creio que seja isso, mano. Já vamos pra 25 minutos de vídeo. Foi bom? Mas, assim, gente, esse vídeo vai ter que ser outro vídeo, tá? Eu vou postar um corte dele no vídeo maior, no vlog, e vou linkar o card, entendeu, mano? Se o cara quiser ver o resto do papo, vai ter que ir lá. Porque não tem como postar tudo isso no vídeo só. Pode crer, pô, já é um vídeo. É um vídeo. Aqui, eu acho. Até tá mais longo que o teu vídeo, né? Tá. Isso aí então, acho. Creio que seja isso. Aqui a gente já entra na parte que vai pro vlog mesmo. Então, gurizada, até o próximo take. Tem ainda um dia inteiro de conferência pra rolar. Tem noite ainda, culto da noite. Assim, ó, sempre tem uma coisa que o Lô sempre fala. Quando tu vai buscar um conselho com ele.
Ora, Ora, vai orar. seja cheio do Espírito. Amém, O aleluia. Espírito Santo vai dar direções pra Seja você. satisfeito no Senhor em nome de Jesus. O Espírito Santo ele vai te direcionar Nossa, é a verdade. tudo, em tudo. Em tudo que tu for fazer, o Espírito Santo vai te direcionar. Até, Aleluia. até qual garfo você vai lavar primeiro na louça. Porque se você lavar o garfo errado, você se corta e se machuca. Então, pô, nos mínimos detalhes, o Senhor está presente, cara. Alô, Pablo Marçal. Meu discípulo tá aqui, cara. Tá aqui. Quem vai jogando bola? Aí, Senhor. Mano, é isso aí. Falou, gurizada.